SA1, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para nossa monitoria essa semana de português, tá certo? Lembrando que vocês me veem aqui, né, toda semana, uma em português e outra em literatura. Hoje o nosso assunto vai ser comunicação e interpretação de texto, certo? Aí a gente vai ver um pouquinho aí de como acontece, né, esse processo de emissão de mensagem, de recepção de informação, né, para construir aí um pouco da comunicação e quais as diferenças entre compreensão e interpretação textual, tá? Nossa aula de hoje é a parte 1 de 3, eu acredito que seja sobre interpretação de texto, tá certo? Então, só relembrando aí algumas coisas, eu tô sem máscara porque estou no ambiente controlado, certo? E aí vamos dar início. Recapitulando um pouquinho aí, que eu acredito que vocês já tenham tido acesso a esse conteúdo, né, a esse assunto. A questão da comunicação, ela vai surgir, né, no caso a interação entre os locutores e interlocutores ali daquela mensagem, vai surgir com o propósito realmente de troca, de emissão de informação. Então, a partir do momento que é a intenção daquele locutor, daquele emissor, né, informar alguma coisa ou passar qualquer que seja o tipo de mensagem para um receptor, a gente vai precisar e avaliar alguns quesitos. Então, geralmente, né, para que aconteça o processo comunicativo, a gente vai levar em consideração alguns elementos, certo? Lembrando aí que o processo comunicativo, ele começa pelo emissor de uma mensagem, certo? Ele começa pelo emissor, que vai ser o responsável ali por organizar, por elaborar aquela mensagem, tá? Por transmitir determinada informação para aquele receptor. Então aí a gente começa a analisar que a mensagem ela sai do emissor e ela parte para o receptor. Tranquilo? Então, lembrando desse processo aí, desse fluxo comunicativo, a gente começa a perceber que alguns elementos aí vão ser, né, de origem do emissor, como por exemplo aí alguns critérios, algumas intenções dele a respeito, né, de um contexto histórico, social ou a respeito das suas próprias construções culturais, certo? Então aí a gente passa por alguns critérios que vão, né, vir do próprio emissor. Por quê? Porque a gente viu, né, ao longo do tempo dessas aulas, que nenhuma mensagem, né, nenhuma informação, nenhum processo interativo de comunicação, ele é totalmente dotado de neutralidade, certo? Então, independente da mensagem, independente da informação que seja elaborada, ela não vai ser neutra, né, de acordo com as experiências, né, com as vivências do próprio emissor daquela mensagem. Por quê? Porque quando a gente cria um texto, a gente cria ou a gente inicia um processo comunicativo de interação, né, social, a gente tem o objetivo, né, ali de passar alguma mensagem. Então, tendo esse objetivo, é imprescindível, né, que a gente saiba que esse emissor vai precisar, né, recapitular algumas informações, né, que ele teve ao longo da vida, seja a respeito do campo lexical, por exemplo, certo? Do campo lexical, quando ele precisa ali recapitular ou resgatar os seus conhecimentos através das palavras, tá? Para organizar ali a mensagem. Quando ele precisa
saber, né, sintaticamente como vai organizar aquela mensagem. Então, percebe que o lexical é a respeito das palavras, como as palavras, né, quais palavras vão ser utilizadas. A sintática é como essas palavras vão estar organizadas, certo? E a respeito do campo semântico, das ideias semânticas que esse emissor vai gerar, ou seja, qual a sua intenção naquela mensagem no sentido de ideias. Quais são as ideias, os conceitos, né? O que é que exatamente ele quer elaborar ali, né, enquanto conteúdo para aquela mensagem, para aquele texto, certo? Então aí a gente já começa a recapitular um pouquinho do processo comunicativo, né, interativo, para que aconteça a interpretação, né, de um texto, a compreensão, por exemplo, de um texto. Então, toda a mensagem, ela vai ser gerada a partir do emissor, certo? Para o receptor, sendo ele dotado ali de intenção, certo? Ele não vai conseguir totalmente ser neutro, justamente porque para elaborar, para resgatar ali uma informação e transmitir essa informação enquanto mensagem, ele precisa acessar aí alguns campos internalizados para ele, certo? No caso, o campo lexical, o campo sintático ou o campo semântico, certo? Que é justamente quando os campos que vão ser responsáveis pela separação de palavras, de vocabulários que ele vai colocar ali naquele texto. Como essas palavras, né, como esse vocabulário vai ser empregado para que faça sentido, certo? Para que seja de fato ali colocado enquanto unidade linguística, né, o que a gente entende enquanto texto. E no final das contas, o que ele vai precisar ali semanticamente a respeito das ideias que ele quer, dos conceitos que ele quer passar para o receptor, certo? Mas aí a gente parte do princípio de que, né, esses conhecimentos são do emissor quando ele vai gerar aquela mensagem, tá? Mas vão ser exigidos, né, por parte do receptor também. Justamente por quê? Porque para entender, né, para fazer esse processo inverso de entendimento daquela mensagem, o receptor, ele vai precisar ter tido contato, né, ter tido acesso ou ter simplesmente a ciência daquilo que está sendo colocado enquanto texto, enquanto informação para ele. Então, para que aconteça, né, de fato aí a chamada compreensão opa, errei aqui. Para que seja colocada aí a compreensão textual, ou seja, efetivamente o que foi a intenção do emissor, né, colocada, no caso, a partir do momento que o emissor gera uma mensagem, ele tem um objetivo, fazer com que o receptor entenda essa mensagem, né, o entendimento daquele texto, é necessário que essa mensagem faça o processo inverso, no sentido de que parte do emissor, né, com suas vivências, com suas experiências desses campos, né, para o receptor, mas que o receptor tem que ter tido o mínimo de conhecimento e acesso a esse tipo de contexto, tá? Então, no caso aqui, esse tópico é a respeito do contexto mesmo, o contexto daquela mensagem, o contexto que vai estar sendo empregado ali naquela informação, tá bem? Então, só para a gente começar aí a analisar um pouquinho como é feito esse processo de compreensão e interpretação textual, beleza? Então, a partir do momento que há essa necessidade de que esse receptor ele tenha tido um pouquinho, pelo menos, de conhecimento do que está sendo posto para que ele interprete, aí sim é que vai poder ser efetivamente compreendido, entendido, né, decodificado, como a gente pode falar também, aquela mensagem, aquele texto, tá? Então é dessa forma que acontece aí um pouquinho, né, tecnicamente, o processo de comunicação, de interação. E aí uma questão muito importante é que
não somente o emissor, mas o receptor, ele vai precisar participar ativamente ali daquele processo, né, de interação, de comunicação, para que a gente diga que o ciclo comunicativo tenha sido concluído. No caso, saindo do emissor, a intenção, tá, de transmitir, de informar, o objetivo de que o receptor entenda aquela mensagem, ele passa para o receptor, que tem a função ali, no caso, de decodificar, de entender, de compreender, né, o que está sendo posto para ele enquanto texto, enquanto mensagem, e aí se ele é capaz, né, de chegar a essa finalidade de compreender, aí beleza, aí deu certo, quer dizer que a mensagem nela partiu e foi chegada a algum lugar. Tranquilo? Então, trazendo aí só um pouquinho desse esqueminha para que a gente entenda um pouquinho da importância da compreensão textual, tá? Isso vocês já têm bastante contato, porque é um assunto muito cobrado nos vestibulares, né? Que o tempo todo vocês vão ter que estar, né? Não só a respeito da língua portuguesa, mas independente da disciplina, vocês vão precisar estar o tempo todo compreendendo e interpretando aqueles textos. Então vamos lá. A partir do momento que a gente entende aí como é feito esse processo de compreensão, depois a gente vai ver inclusive alguns esqueminhas, né, para conseguir analisar, para conseguir compreender melhor a intenção daquele autor, o que o texto está abordando, tá? Mas aí hoje a gente vai ficar aí com o entendimento e a diferenciação entre compreensão e interpretação, tá bem? E aí, né, partindo do ponto em que o que seria aquela compreensão, né, como a gente explanou um pouquinho aqui do que é necessário, a intenção final para que aconteça essa compreensão é justamente o receptor ser capaz de associar e relacionar, né, as informações daquele texto com os próprios conhecimentos gerais que ele já traz consigo, certo? No caso, conhecimentos gerais esses que que precisa ter, né, uma familiaridade com os conhecimentos gerais que o emissor está pondo ali naquela mensagem. Beleza? Então, o processo de compreensão textual, ele vai partir, né, justamente dessa capacidade do receptor, né, ou interlocutor, no caso, é melhor que a gente chame, né, interlocutor, que é justamente quem vai ser capaz de decifrar ali aquela mensagem. E aí o emissor, no caso aí o locutor daquela mensagem, daquele texto, certo? É melhor porque parece que o processo é simplesmente horizontal, saindo do emissor e chegando no receptor. Mas numa situação, né, interativa, não é bem assim, né? Para acontecer ali a comunicação, ambos vão estar ali, inclusive, trocando esse papel. No caso do texto, é mais estático, né? Porque passa por um autor e vai para o leitor, digamos assim. Mas independente de como seja essa nomenclatura, é a respeito desses papéis, certo? O papel de quem está emitindo, o papel de quem está sinalizando, produzindo ali aquela mensagem e o papel de quem está, né, na função de decodificar, na função de compreender e interpretar, certo? Então aqui, né, a respeito da compreensão textual, aí a gente vai buscar alguns mecanismos justamente para entender aquela mensagem, né, para conseguir ajudar ali nessa codificação por parte do interlocutor, certo? Então, a compreensão textual, a interpretação textual, ela vai se pautar ali na análise textual, né? Como é possível ali para ajudar na interpretação do texto, como é que eu posso montar um mecanismo de análise textual. Justamente que eu vou trazer para vocês aí para a gente ver um pouquinho de cada elemento, como se comporta, certo? Qual a intenção do autor em determinados textos, a respeito da organização textual, tá? Então, para que a gente tenha certeza que esse emissor, que esse locutor, ele vai precisar
né, tem uma determinada intenção, na hora de criar um texto, ele não somente tem que acessar, né, as vivências daqui de cima a respeito do contexto, né, do que ele está querendo passar enquanto mensagem, mas ele tem que fazer algumas separações organizacionais daquele texto, certo? Então a gente fala, né, novamente, que o emissor, né, que o locutor, ele vai ser dotado de uma intenção na hora de elaborar um texto, justamente porque ele precisa acessar aí alguns campos, né, dos seus conhecimentos para transmitir ali uma determinada informação. E aí, né, parte-se do princípio de que a gente precisa entender aí a diferença entre compreensão e interpretação textual para poder chegar, né, aí ao processo de fazer uma análise do que aquele texto está trazendo, certo? Então, vamos entender um pouquinho o que seria esse texto, né? Quando eu já falo para vocês um pouquinho aí dessa organização. O texto, ele vai ser justamente o conjunto, né, de palavras. Justamente pela organização dessas palavras e pela estrutura de como essas informações vão estar organizadas no texto, certo? A semântica é a respeito das ideias que vão estar presentes. Então aí a gente vê um pouquinho do que é o texto, né? De como é necessário aí fazer essa organização para que ele se construa. E aí é isso justamente que vai permitir, né, a transmissão, a interpretação dessa mensagem. Beleza? Aí o texto, né, de uma maneira mais técnica, ele é visto enquanto uma unidade linguística, justamente porque vai estar ali as informações em cadeia, certo? Funcionando enquanto unidade, porque vão estar querendo transmitir uma determinada mensagem, então todas vão ter que estar organizadas para que façam sentido em conjunto, certo? E aí é uma extensão linguística superior à frase, porque entende que na formação de um texto a gente trabalha com palavras organizadas, né? Digamos que numa determinada organização sequencial, e aí a partir do momento que essas palavras são uma organização sequencial, juntas elas formam uma frase, certo? E a partir do momento que eu organizo várias frases, eu tenho ali um texto, digamos assim. Beleza? Então é nesse sentido aqui que a gente utiliza a unidade linguística de extensão superior à frase, certo? No caso é o encadeamento dessas várias frases que vai transformar ali num texto. Beleza? E aí vai exigir, né, por isso, tudo que a gente estava falando, essa intenção aí do autor vai exigir uma determinada organização para que faça sentido aquele texto, né, enquanto texto, a mensagem que ele está querendo passar, certo? Então vai ter que ter essa organização não somente a respeito, né, da estrutura do texto, por exemplo, como esse texto vai ser vinculado. No caso, a gente sabe que dependendo do gênero textual ali, de como esse conteúdo, essa mensagem está sendo vinculada, ele vai sofrer alterações. Por exemplo, não é do mesmo jeito que a gente dá uma notícia num jornal ou que a gente fala no WhatsApp, por exemplo. Percebe que a configuração ali da estrutura daquele texto modifica? Pronto. Então, a partir disso aí, não é somente sobre essa questão, sobre essa preocupação de como aquele texto, aquela mensagem está sendo vinculada e eu respeitar aquela estrutura, certo? Mas a respeito dessas mínimas organizações que vão exigir aí para que o emissor, para que o locutor, ele consiga de fato construir ali a mensagem que ele está tentando passar. Certo? Então aí a gente percebeu que essa organização não vai somente
no sentido prático da escrita da mensagem, né, da organização da mensagem, mas que vai para um nível também intelectual. Que tipo de informação ele está querendo colocar ali, o que é que ele exatamente vai usar enquanto construção para conseguir, né, o objetivo de que o nosso receptor entenda, o interlocutor, né, entenda ali qual é a mensagem. Então ele tem que até, inclusive, pensar qual seria o público-alvo ali daquela mensagem para poder fazer essas escolhas de maneira que o resultado seja a compreensão por parte do nosso interlocutor. Certo? Muita informação, né? Mas aí vamos com calma. E aí, entendendo a respeito do que seria esse processo, né, feito por parte tanto do emissor quanto do receptor ali na função de chegar a um entendimento, a gente vai ver de maneira mais objetiva o que seria de fato compreender, certo? Justamente para a gente poder pautar aí um pouquinho na diferença entre compreensão e interpretação textual. Então, a compreensão, ela vai ser justamente aquele entendimento da mensagem que está sendo transmitida ali, né, de maneira objetiva. O que objetivamente aquele texto está trazendo para mim a nível de informação, certo? E aí, a compreensão textual vai realmente envolver o processo prático ali de decodificação dessa mensagem, certo? Essa decodificação feita por parte ali do interlocutor. No caso aqui eu digo leitor, por se tratar de um texto escrito, mas até no processo de comunicação da fala, né, ambos os papéis tendo um emissor e um receptor, ele também está ali naquele quesito de compreensão, certo? De decodificar aquela mensagem de maneira objetiva para chegar, né, no viés que o locutor, que o emissor, ele quis transmitir enquanto mensagem. Beleza? Então, essa compreensão vai ser justamente o momento em que esse leitor, né, vai ser capaz de perceber quais são as principais palavras, né, ou a principal ideia que está sendo colocada ali naquele texto, seja enquanto informação, enquanto conceito, enquanto dados, enfim, ele vai começar a ter uma relação direta, a estabelecer uma relação direta entre as palavras principais ali, os conceitos principais, os dados principais que está sendo oferecidos para ele, justamente para que ele possa, né, entender de maneira objetiva qual é a intenção do locutor naquela mensagem, tá? Então ele vai buscar ali dentro do texto por palavras-chave, ele vai conseguir chegar ali à identificação das ideias, né, mais pertinentes, mais presentes naquele texto, justamente para ele saber, por exemplo, qual é o tema que está sendo tratado, certo? Qual a intenção do autor desse texto na hora que ele escreve esse texto, já que ele precisa ter uma intenção para transmitir essa mensagem, certo? É o que exatamente ele está querendo falar sobre esse assunto, né? Se a opinião dele é a favor ou é contra o que ele está levantando, certo? Então, para chegar aí à compreensão, a um determinado entendimento geral daquele texto, é preciso fazer, né, realmente esse processo aí, tá bem? E aí, né, quando a gente escuta, por exemplo, a nível de exemplo mesmo, né, quando a gente escuta um noticiário, né, a gente vai justamente para esse papel aí de compreender a mensagem que está sendo passada por aquele repórter, tá? E aí a gente vai começar a buscar qual é a finalidade.
de como é feita essa, de fato, organização do texto, né? Essa leitura, ela vai ser possível de chegar, de possibilitar ali ao receptor de fato, entendimento daquela mensagem, né? Ela pode ajudar ali, facilitar para que o nosso interlocutor, ele tenha total compreensão, né? De maneira objetiva ao que eu estou querendo colocar no meu texto, ou ele pode realmente atrapalhar na hora do entendimento do nosso interlocutor, justamente porque vai precisar, né, que esteja feita de maneira coerente essa organizaçãozinha aqui, respeitando como esse texto está sendo vinculado, né, e qual o objetivo desse texto na hora de estar organizado de determinada maneira. Então, eu tenho que pensar em tudo. Como é que eu vou organizar as palavras, como é que eu vou organizar meu texto, qual é a estrutura que eu vou querer responder, né? Que tipo de texto eu vou querer que ele seja, como ele seja elaborado. Isso aí tudo vai facilitar ou atrapalhar o nosso interlocutor na hora de entender a mensagem. Beleza? E aí, né, quando a gente fala desse processo de leitura, né, para chegar ali a uma determinada compreensão textual, aí a gente vai ter alguns exemplos que vão ajudar justamente, né, nessa organização. Quando eu quero chegar ali de fato a compreender um texto e esse texto é longo, digamos assim, e eu estou com um tempo um pouco curto, eu posso partir para um tipo de leitura mais seletiva. Justamente porque a gente viu que aqui na compreensão textual, né, o nosso interlocutor, o nosso receptor, ele vai procurar as informações de maneira mais objetiva, né? Ele vai caçar por palavras-chave, ele vai caçar pelos conceitos e pelas ideias principais naquele texto, para ele saber, né, de modo geral, o que o autor estava querendo trazer e tratar naquela produção, certo? Então, ele pode fazer uma leitura mais seletiva, claro que vai depender, né, da intenção dele. Por exemplo, se ele só quer saber do tema principal, se ele só quer saber se o autor concorda ou discorda daquele tema, ou se ele precisa, de fato, se apropriar daquela informação, né, para, digamos que, transmitir para uma outra pessoa, né, ou utilizar de uma outra forma. Então, dependendo do objetivo ali, daquele interlocutor, na hora de compreender aquele texto, ele vai poder recorrer a uns tipos de leitura e não a outros, enfim, né, vai poder focar num determinado tipo de leitura que auxilie ele, né, nesse processo de compreensão. Então, se o texto é um texto grande, eu estou com pouco tempo e eu não preciso de uma informação muito detalhada, eu posso partir para uma leitura seletiva. Essa leitura seletiva, ela vai justamente me permitir, enquanto leitor, né, de buscar uma informação pontual naquele texto. No caso, eu posso já saber o que aquele texto trata, né, o título, muitas vezes, vai auxiliar nesse processo, né? Então, eu estou buscando uma informação muito específica para usar numa produção minha, ou simplesmente, né, para ter aquele conhecimento restrito daquele autor, enfim, quando não é preciso aprofundar muito naquele texto, né, naquela produção. Então, eu vou focar ali naquele ponto específico do meu interesse, certo? É uma leitura seletiva, é uma leitura que eu vou recortar ali aquilo que é mais importante para mim enquanto informação presente naquele texto, certo? Como eu posso também recorrer a uma leitura superficial. Essa leitura superficial, ela já vai me auxiliar no sentido, né, de averiguar ali qual é aquele tema e quais os aspectos, né, destacados apresentados por aquele autor, né, por aquele locutor, digamos assim. Então, essa leitura superficial já não é uma leitura tão focada, né, mas é, digamos que uma leitura resumida. Você passar um olhinho geral ali naquele texto para ter uma noção de qual é o tema principal, para ter uma noção de quais os conceitos, né, quais as ideias são mais importantes para aquele autor,
certo? Trazendo ali e, de fato, procurando ali ao longo do texto as palavras destaques, né, que vão poder me auxiliar de repente, transmitir ou reter melhor aquela informação. As palavras que são frequentemente repetidas, né, que são mais pertinentes, digamos assim, naquele texto, juntamente com as palavras-chave e com aqueles assuntos que a gente vai poder, né, um pouco que recortar da ideia do conceito principal, tá? Então, a leitura seletiva é uma leitura focada em alguma coisa específica. A leitura superficial é aquela vista grossa que a gente passa, né, diante de algum texto para ter uma noção geral ali, um resumo geral do que ele está tratando. A leitura atenta, aí já é, né, no outro princípio, numa outra função. Já é com o objetivo realmente de entender o que aquele texto está trazendo, né? Quando eu preciso focar ali, né, nas ideias principais daquele texto, eu preciso averiguar qual a real intenção daquele autor em elaborar aquela produção, né, levar em consideração ali, de repente, tudo que ele está trazendo enquanto informação para que eu possa construir também um pensamento, né, de compreensão, de fato, sobre aquele tema que ele está trazendo, sobre aquele texto, enfim, sobre aquela mensagem. Beleza? Então a leitura atenta é de fato uma leitura que ela vai se debruçar, né, e que vai exigir um pouquinho mais de atenção do leitor na hora de ter contato ali com aquelas informações. Ele vai precisar, né, averiguar de maneira mais específica, certo? A leitura A leitura em profundidade vai ser justamente a respeito daquela leitura que vai permitir o leitor não somente conhecer aquele assunto, né, entender sobre o que aquele assunto está tratando, qual a intenção daquele autor na hora de escrever aquela mensagem, mas ele vai poder construir ali a sua própria visão, a sua própria opinião sobre aquele texto e sobre o assunto principal que está sendo focado ali, certo? Então, dentro dessa compreensão, né, dentro dessa leitura em profundidade, ele vai poder compreender de fato ali e deter, né, uma certa visão sobre o que está tendo ali dentro daquele texto, né, o que vai dar base, né, para esse leitor poder fazer de fato, construir de fato ali uma análise textual. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Oi, amiga, eu tive um probleminha aqui, rapidão. Eita! Peraí, calma. Tá aqui? Gravando? Tá, mas aí como tá gravado, ele vai cortar depois. Rapidão. Deixa eu soltar aqui. Pronto, vou continuar aqui. Então, a partir desse momento que a gente pensa, né, na compreensão textual, que a gente visualiza ali quais os tipos de leitura para atender, de fato, o meu objetivo na hora de ter contato com as informações que estão sendo disponibilizadas pelo meu locutor, nos enunciados a gente, pensando enquanto compreensão textual, a gente vai ver algumas marcações que vão nos ajudar, né, a entender o que de fato aquela questão, aquele quesito está pedindo. Então, para que vocês não fiquem um pouquinho confusos, como é que aparece a compreensão, como é que aparece a interpretação, aí a gente vai aí para alguns tipos, né, alguns exemplos de como vai ser pedido isso no seu texto. Tranquilo? Então, nos enunciados que se trata da compreensão textual, algumas palavras-chave, né, algumas expressões, enfim, algumas maneiras de questionar quanto a questão do direcionamento direto para o que o autor colocou no texto, tá? Então,
como a compreensão é de fato um entendimento mais objetivo, mais prático, nas questões que pedem a compreensão, muitas vezes vai aparecer, né, expressões como segundo o texto, de acordo com o autor, na opinião do autor. O texto informa que, certo? De maneira muito objetiva, a que a gente possa, de fato, né, reconhecer e retirar essas informações diretamente do texto. Tranquilo? Sem que eu precise me debruçar muito sobre criar determinada visão, né, por parte de mim, para que responda ali aquelas questões. Eu vou simplesmente, né, ter contato ali com o texto e poder recortar dele para responder esse tipo de pergunta, esse tipo de enunciado. Ok? Então, no caso, a gente pode observar que são ideias, né, mais explícitas dentro daquele texto, que de fato elas vão aparecer de maneira objetiva da forma que eu posso realmente, né, recortar, que eu posso de maneira superficial mesmo identificar, tá? Ela vai estar ali naquela superfície do texto, vai estar ali claramente colocada, objetivamente colocada, para que eu, enquanto interlocutor, possa ter contato, certo? E aí, quando a gente pensa, né, nas questões sobre interpretação, sobre quando é pedido no enunciado que o leitor interprete aquele texto, aí a gente já tem que entender, né, qual é o conceito exatamente sobre interpretar. A gente viu que compreender é mais objetivo, que eu vou caçar ali as palavras-chave, que eu vou ter acesso ali à forma principal, que é aquelas ideias, que aqueles conceitos aparecem dentro do texto, né, que a gente viu que vai ser apresentado de uma maneira mais direta, mais na superfície, né, o que está sendo colocado ali pelo autor. Já quando requer uma questão de interpretação, né, quando requer interpretar um texto, interpretar vai estar voltado, né, de maneira oposta aí à compreensão, ele vai estar voltado para uma análise mais subjetiva do que aquele texto está trazendo, certo? Uma análise, né, mais profunda, tá? Mais trabalhosa, mais elaborada sobre o que eu posso identificar sobre o que está trazendo ali, o que está sendo trazido ali pelo autor, tá? Então, se compreensão é uma análise mais objetiva, interpretação é uma análise, né, mais subjetiva, é uma análise que vai precisar, né, ativamente ali do repertório, do contexto analisado por parte do receptor, do interlocutor, certo? Ele vai precisar não somente entender
as referências vindas desse emissor, mas ele vai precisar resgatar suas próprias referências na hora de responder ali aquele enunciado, na hora de entender ali e inferir sobre aquele texto, certo? Então vai ser justamente a capacidade ali de chegar a determinadas conclusões, certo? Dentro da visão daquele leitor sobre a leitura, né? Sobre o texto, sobre o conteúdo trazido por aquele locutor, por aquele autor, certo? Então, seja essa leitura, né, visual, auditiva, escrita, oral, enfim, né, independente de como esse texto chegue para ele, vai ser a capacidade que ele vai ter de entendimento e não só de entender para saber qual é ali aquela mensagem, mas que ele possa também construir suas próprias observações, suas próprias intenções com aquela informação, certo? Com aquela mensagem que chegou para ele. Ou seja, né, vai se tratar ali do momento em que o leitor é capaz, né, de concluir além do que está sendo colocado, né, pelo autor de maneira explícita. É o que o autor deixou ali enquanto subentendido a respeito das suas conclusões, certo? Então não é somente o que o autor falou de maneira direta, mas é também o que o autor deixou ali de maneira subjetiva para que o leitor tenha espaço suficiente de analisar e de chegar ali àquela conclusão. Tranquilo? Por isso a interpretação ela vai ser tida, né, dentro do texto como subjetiva e vai ser variável de acordo com o leitor, de acordo com aquele interlocutor ali que se apresenta para, né, interpretar aquele texto. Justamente porque o mesmo texto escrito por um autor X, o autor vai ter determinadas intenções, mas dependendo de quem seja aquele leitor, né, sendo múltiplos leitores, eles vão ter múltiplas vivências e vão poder observar e inferir diferentes coisas sobre aquele mesmo texto, certo? Então, o processo de interpretação, por ser mais subjetivo, né, nesse sentido de que vai depender diretamente ali de quem é esse leitor, de que esse leitor vai ter que acessar seu próprio repertório interpretativo voltado aí para esses campos, o repertório social, cultural, histórico que ele tenha para chegar ali, para não somente compreender, mas concluir determinadas coisas de acordo com as suas vivências, de acordo com sua visão, certo? Então, por isso, o processo de interpretação é diferente dependendo da bagagem ali que aquele leitor ele vai trazer na hora de interpretar aquele texto. Beleza? Claro que esses conhecimentos, né, vão estar ali atrelados às vivências, né, a tudo que esse leitor teve contato durante sua vida. Então, visualizando aí essas diferenças, né, entre compreensão e interpretação, a gente viu que se apresenta de determinada forma na compreensão, na interpretação, os enunciados vão aparecer de maneira que não somente o leitor possa procurar de maneira objetiva e recortar o que o autor, o que o texto trouxe para ele, mas que ele vai precisar, né, fazer um processo de colocar a sua opinião de alguma forma, sua visão ali de alguma forma. Claro que respeitando o entendimento, respeitando ali o objetivo daquele texto, né, trazido por um autor, por um locutor X, certo? Então aparece de maneira exemplificada aqui. Podemos deduzir, né, por exemplo, a partir da leitura do texto, podemos deduzir que, enfim, e aí ele vai deixar uma brecha para que o leitor faça esse recorte de acordo com a sua visão, né, sobre aquele texto. Ao falar sobre X, né, sobre aquele tema, o autor quis dizer que, ou seja, não é você recortar o que o autor disse, é você entender o que ele disse e falar com suas próprias palavras, certo? Então vai depender também desse recorte aqui
por parte do receptor. Com que palavras eu vou querer usar para dizer para trazer o que aquele autor disse, certo? Como é que eu vou organizar aí esses conceitos para que não fuja da ideia que o autor está trazendo? Então passa ali muito de maneira afirmativa pelo receptor, certo? Ele vai ter que estar ali presente nesse processo de interpretação muito mais ativo do que somente para compreender o texto. Aí seguindo, diante do que foi exposto, pode-se concluir que, ou o texto nos permite entender que, percebe que todos esses dá margem para que o leitor ele coloque ali, né, se coloque de maneira ativa nas respostas. Pronto, então quando vier nos enunciados dessa forma, o que a pessoa que esteja analisando, né, ali os questionamentos, ela vai querer que vocês se portem de maneira um pouquinho mais ativa, mais presente ali naquela resposta, tá? E para finalizar, se a gente disse que a compreensão é mais objetiva, né, é mais prática, a interpretação ela já vai ser, né, necessário ali um processo de que aquele leitor se debruce sobre aquelas informações e que ele possa, né, ter uma determinada compreensão e não somente isso, que ele possa ter uma apropriação daquele tema para tirar suas próprias conclusões, certo? Então ler, né, ler muito e ter acesso ali também a esse tipo de conhecimento geral voltado para aquele assunto vai facilitar com que aquele leitor, aquele receptor, ele possa de maneira mais assertiva conseguir, né, interpretar sobre aquele texto. Beleza? Então por hoje a gente viu um pouquinho aí de como funciona, né, a compreensão textual, a gente viu como é formado aí o ciclo do processo comunicativo, né? A intenção, como ela é colocada no texto por parte do emissor e como ela vai ser essencial, né, na hora que esse receptor vai interpretar, vai se debruçar sobre aquele texto para de fato entender, compreender, se apropriar daquela informação e quem sabe... Então aí a gente viu um pouquinho de como se organiza essa questão de compreensão e interpretação e no próximo encontro a gente continua. Tranquilo? Um beijo para você, Fera SSA1 e até a próxima.